Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de Finanças Pessoais. Hoje nós vamos iniciar o módulo 2, Orçamento Financeiro. É muito importante para que você tenha uma noção de tudo que você gasta durante o mês. Para isso que nós vamos demonstrar agora sobre como se faz uma planilha financeira, para detalhar todos os valores que supostamente saem e que nós não percebemos. Aqueles valores, aqueles gastos que sejam pequenos, mas fazem uma grande diferença no final. Então, módulo 2, orçamento financeiro, como eu mencionei. O que veremos então? Bom, em primeiro lugar, orçamento e controle de gastos, como se elabora uma planilha, a importância dele, a importância do orçamento, como elaborar, isso daí você vai ter uma noção de como será efetuada essa questão do orçamento. E elaborando a sua planilha orçamentária, que a partir dela você vai ter vamos dizer assim, o que vai representar aquilo em relação ao que você recebe, em relação às suas receitas. Vamos prosseguir. Muito bem. Orçamento e controle de gastos. Ferramenta de planejamento financeiro pessoal que contribui para a realização de sonhos e projetos. Para que se tenha um bom planejamento, é necessário saber aonde se quer chegar. Qual é o seu projeto de vida hoje? Qual é o seu plano? Você já deve ter ouvido muito disso. Mas o que efetivamente, vamos dizer, o que efetivamente te interessa? É uma casa? É um veículo? É morar fora? É um estudo? Um MBA? Uma pós-graduação? Uma faculdade? Ou seja, para que você tenha alguma diretriz na sua vida de plano, se faz necessário que você elabore um projeto. Você tenha um projeto de finanças, de como isso se concretizará. Você vai precisar ter uma noção de o que você economiza por mês para a realização daquele sonho, para a realização daquele projeto. Então aqui a gente vai dar uns detalhes de como se fazer isso. Legal, pessoal. O que precisa para você ter um projeto de vida? A clara visão de futuro. Pode ser muito superficial, a clara visão de futuro, mas quando nós perguntamos para alguém qual que é o seu projeto, eu acho que eu quero. Achar não é um projeto. Projeto é aquilo que você quer concretizar. Eu quero uma casa, eu preciso de uma casa assim, 3 quartos, 2 suítes, enfim, é aquele sonho que você tem, é a sua clara visão. Eu quero um carro importado no valor de 150 mil reais, eu vi, é fantástico, é turbinado, é potente, enfim, é aquele sonho que você tem desde o início, não sei, a partir do momento que você, no caso, você supõe, mas é para você ter uma clara visão de futuro. É uma ideia definida, vamos dizer assim, é uma ideia definida do seu projeto, do seu sonho, para que ele se realize. Agora você tem que estabelecer qual é o valor daquele determinado bem para que você possa projetar aquilo. Metas definidas. Com certeza, se você tem uma clara visão de futuro, a partir daí é aquilo que eu estou dizendo. Você tem que estabelecer uma meta na sua vida. A meta, no nosso caso aqui que nós estamos falando desde o início, a meta financeira. É necessário você planejar aquilo, é necessário você elaborar aquilo, é você ter uma noção de quanto sai de dinheiro, de quanto você tem de reserva, de quanto você acumula de reserva durante o período, durante todo esse processo. Então, se faz necessário você ter uma meta definida para a realização do seu projeto ou do seu sonho. Agora vamos estabelecer aqui qual é a importância do orçamento financeiro. O que se faz necessário para se atingir o orçamento financeiro.
Primeiramente, você precisa conhecer a sua realidade financeira. O que é conhecer a realidade financeira? Não é aquele cara que ganha 2.000 e gasta 4. Esse tipo de pessoa existe, pessoal. Infelizmente existe. Esse é o tipo de pessoa que está com um descontrole financeiro. Então a gente precisa definir, colocar nos trilhos isso daí. Se você ganha 2, você precisamente, na sua planilha orçamentária, você precisa pelo menos estar gastando 1.800. Porque 200 precisa economizar esse dinheiro, porque existem os imprevistos. Conhecer a realidade financeira é saber o quanto você efetivamente ganha e o quanto você efetivamente gasta. É o valor que sai, que você sabe que ele sai. Escolher os seus projetos. É exatamente isso que nós estávamos falando. É você estabelecer o que você quer. Às vezes nós temos mais de um projeto. Eu quero um carro, uma casa e terminar o meu curso da faculdade. Você tem 3 projetos. Para isso você tem que ter uma meta muito bem definida e saber aquele plano para você ter êxito naquilo. Você pode ter mais de um projeto, claro, isso é saudável. Tem que ter ambição na vida. Mas é preciso também ter um planejamento para que essa ambição se realize. E o terceiro item, fazer o seu planejamento financeiro, que é isso mesmo que nós estamos falando, de você delinear cada valor, no caso, a ser definido para a realização do sonho ou do projeto. Definir suas prioridades. Prioridades, no caso que nós falamos aqui, é você saber a definição do que você efetivamente gasta, os detalhes, moradia, aluguel, condomínio, água, luz, telefone, e o quanto você vai para a sua reserva, no final, quanto que é a sua reserva financeira. Então, a partir do momento que você definiu suas prioridades, você tem um valor, diria, disponível para direcionar as reservas. Porque eu sempre falo em questões positivas, em sempre saldo disponível, que sobra, vai para a poupança, porque essa é a nossa finalidade, esse é o nosso propósito. Eu não estaria aqui falando sobre finanças pessoais se eu não quisesse que você, no final do mês, não sobrasse recurso, não faria sentido. Então eu sempre vou aqui estar abordando sempre uma sobra de dinheiro, que é o que realmente, no caso, caracteriza a tua realização de um projeto. Identificar e entender seus hábitos de consumo. Isso é muito importante. Você tem que saber o que você gasta por mês. Você é aquele cara que almoça onde? Você é aquele cara que janta fora também? Cafezinho. Toma quantos cafés por dia? 3, 4. Sabe que café tem um custo. 4 a 5 reais, dependendo do local. Isso daí é um custo. Então, tem que saber os seus hábitos de consumo, que esse custo, que seja do cafezinho, tem uma grande diferença no final do mês. Agora, eu não estou aqui querendo dizer, pare o café para economizar dinheiro. Não é isso. É você saber o que realmente, os seus hábitos, para você estar estabelecendo na sua planilha orçamentária, para você estar estabelecendo isso no teu dia a dia, para você saber o que efetivamente sai de dinheiro. Organizar sua vida financeira e patrimonial. É claro que a partir da vida financeira estar muito bem definida, existe a patrimonial também, o que você tem de bens, né? O que você tem aí de patrimônio, ele tem um valor a ser mensurado, ele é um valor, no caso, para você. Claro que não é uma liquidez imediata dependendo do bem, mas é um valor que você tem que pode se tornar, vamos dizer, parte de um projeto ou quase a totalidade dele. Administrar imprevisto. Isso daí é uma das grandes consequências que determina a pessoa entrar no cheque especial ou a fazer um determinado empréstimo. São os imprevistos. Você acaba controlando toda a sua parte financeira, até aí está ok. Mas existe aquele imprevisto
né, que às vezes passa por nós e a gente acaba utilizando dinheiro que não temos, né? Seja qualquer tipo de imprevisto, às vezes nós ficamos doentes, né? Ninguém é de ferro, a gente precisa pagar aí um exame que não cobre o plano, quem tem plano, ou então aquela manutenção daquele veículo, ou a manutenção da nossa residência, enfim, são N imprevistos que pode acontecer durante determinado período que nós precisamos estar atentos quanto a isso. E consumir de forma contínua. Esse item aqui, para você só entender bem, consumir de forma contínua é aquilo exatamente que eu estou te dizendo. Não vai economizar no café que vai conseguir a realização do projeto, não é isso. É não travar o consumo, é você estar consumindo de acordo com a tua necessidade, com o teu desejo, né? Não é aquela questão, vamos economizar aqui o almoço para poder pagar a janta, não é isso. É você fazer dentro dos parâmetros dos teus hábitos de consumo e de uma forma continuamente, de uma forma que seja saudável, né? Para você e para o seu bolso. Prosseguindo aqui, então, como elaborar um orçamento? Presta atenção que é muito importante vocês estarem atentos a isso, que isso daí vai ser de grande preciosidade para a vida, né? Porque não adianta aqui eu estar detalhando cada coisa, como se fazer, para depois nós fazermos o primeiro, segundo mês, se tiver uma situação mais confortável, esquecemos a partir do terceiro mês, e, enfim, eu estou bem. Não, isso é uma prática para ser realizada todo mês. Então, todo mês precisamos estar atento a isso. Por isso, preste muita atenção aqui no que vai ser exposto. Bom, na elaboração do orçamento é necessário organizar e planejar suas despesas, com o objetivo de gastar bem o seu dinheiro, suprir suas necessidades e ainda realizar sonhos e atingir metas. Não é nada de novo o que nós estamos falando até agora. Prosseguindo então, agora são os passos para que isso aconteça. Vou te dar aqui o passo a passo que, se bem seguidos e se bem atentos, nós podemos ter um planejamento muito bem elaborado. Primeiro passo então, conceito de receita e despesa. Pode parecer muito superficial. Você entende o que é receita, você entende o que é despesa. Mas a questão, quando nós falamos de conceito de receita e despesa, a gente quer só caracterizar que você possa definir cada lado da receita ou da despesa para poder estar fazendo um planejamento saudável. Diferenciar receitas e despesas fixas das variáveis. O que se trata então? Receitas fixas são receitas que não variam, como o valor do salário, da aposentadoria ou de rendimentos de aluguel. Muito bem. Receitas variáveis são aquelas cujos valores variam de um mês para o outro, como os ganhos de comissões por vendas. O que acontece muito que a pessoa se endivida demais? Às vezes tem aquele vendedor que, representante comercial, enfim, nomenclatura não muda, o importante é o dinheiro que entra. Que a pessoa lá ganha, vamos supor, os seus 10 mil reais de comissão por venda durante um mês. Ele já faz uma projeção daqueles 10 mil para os próximos meses. Está errado, porque representante comercial, a receita dele é variável. Então, se ele ganha por comissão, ele não pode fazer uma projeção de um valor definido. Então isso tem que tomar muito cuidado quem ganha, no caso, quem tem uma receita variável. Porque se você ganha 10 e gasta 10 no mês, no próximo mês você pode estar ganhando 5 e está devendo 5. E isso daí é um problema sério que muitos brasileiros ainda
cai numa armadilha, que é vamos dizer, a suposição de valor futuro e acaba no presente se endividando, pensando que no futuro poderia arcar com aquele valor. E geralmente não acontece, né? Então, para quem tem uma receita variável, tem que só tomar uns certos cuidados. É preciso você ter uma reserva muito boa para que você tenha, naqueles meses que não são tão bons de venda, que você ganha comissão, para que você puxe de lá e possa sanar as suas dívidas do mês atual. Despesas, então. Assim como temos despesas e receitas, receitas fixas e receitas variáveis, nós também temos despesas fixas e variáveis. O que seriam, então? As despesas fixas são despesas que não variam ou há uma pequena variação, como o aluguel, a prestação de um financiamento. Despesas variáveis são aquelas cujos valores variam de um mês para o outro, como a conta de telefone ou a de cartão de crédito, conforme o consumo. Por que é muito importante conforme o consumo? Porque uma conta de telefone, para você, pode ser uma despesa fixa, porque aquela conta já é programada, já é controlada. Para outros, o telefone é uma despesa variável. Hoje o cara gasta R$100 de telefone, no próximo mês ele gasta 500. Isso é uma conta. Então vai depender de cada perfil, vai depender de você, de como você vai lidando com isso. A nomenclatura, essa questão de despesa fixa e variável, é bom você ter só o conceito para você colocar no determinado lugar, para que você mesmo possa depois estar sabendo para onde que o seu dinheiro foi. Então, fixa e variável, a gente tem um conceito, mas para você pode ser relativo entre um e o outro. Você que vai saber onde que você vai encaixar determinada despesa na planilha orçamentária que nós vamos ver agora. Toma cuidado entre despesas, uma coisa muito importante que eu preciso falar também, que eu não posso esquecer, além dos imprevistos que nós falamos anteriormente, é a questão dos cheques predatados, que nós passamos muitas vezes, temos surpresas com aquilo. Quando nós damos cheque predatado, chega na determinada data, acaba, vamos dizer, comprometendo o nosso orçamento sem que nós percebamos. Então, a gente tem que estar ciente dos cheques predatados, aquelas dívidas, né, futuras que nós assumimos, enfim, são N coisas que nós precisamos estar anotando também para que no futuro não tenhamos surpresas. O segundo passo, a gente teve aí o primeiro passo, que é o conceito da receita, da despesa, você saber o que é qual, onde você alocar. Agora não adianta você ter um conceito se você não começar a registrar. Então, o que é o registro? É anotar todas as receitas e despesas, de preferência diariamente, para evitar esquecimentos. Aí essa é uma coisa que eu preciso estar dizendo aqui. Muitas vezes, o que acontece nas nossas finanças? A gente tem o hábito de gastar e não registrar, não anotar o que nós estamos gastando. Isso pode ser até controlado por pessoa, mas é aquela coisa, se nós não registramos, se a gente não anota o que realmente saiu do nosso bolso, quando chegar em determinado período, se você ganha nos primeiros dias do mês, quando chega lá para o dia 20, vai ter algum descontrole. Você não vai saber o que você efetivamente gastou. Por isso é importante a anotação diária, o registro de tudo que você gastou. Ah, Dilson, isso daí dá um trabalho danado. Como que eu vou pegar e anotar tudo que eu gastei? Isso é uma mão de obra danada, concordo. Mas a gente tem que ter o hábito de anotar nossas coisas, assim como nós temos o hábito de tomar o café da manhã, de almoçar, de jantar. Enfim, de algumas coisas que nosso cotidiano já está acostumado. Isso daí, o registro, a anotação, também tem que fazer parte do nosso processo de, vamos dizer, do cotidiano. Então, pessoal, vocês não vão gastar. Se vocês fazem anotação por dia,
vocês não vão gastar muito tempo. É só no final, uma dica aqui, no final, antes de dormir, no final da noite ali, chega lá, pode ser até numa caderneta, ou tem gente que gosta de aplicativo, depende de cada um, ou no computador, numa planilha. Você anotou lá o que você gastou durante o dia, é só lembrar, de manhã eu tomei café fora, gastei tanto, na hora do almoço gastei isso, foi no cartão de crédito, não foi? Anota ali, porque essas anotações, confie em mim, no final do mês vocês vão se surpreender. Meu Deus, meu dinheiro dá para tudo isso. Eu consegui gastar tudo isso. Vocês vão ter uma surpresa, assim, não sei se positiva ou negativa, mas vocês terão uma surpresa a partir do momento que vocês anotam e fazem a anotação de tudo. Com certeza, vai ter uma diferença muito grande quando você anota as tuas despesas. Terceiro passo, organização. Então, a partir do momento que nós temos o conceito de despesas e receitas, a gente registra, precisamos organizar. São muitas anotações a serem feitas, aquilo que eu estava falando. Para que você as entenda melhor, agrupe-as conforme alguma característica similar. Por exemplo, despesas com alimentação, com habitação, com transporte, com lazer, etc. Atenção, essa não é a única forma de agrupar as despesas. Quando estamos falando de organizar, e estamos falando também que não é a única forma, nós temos N formas. Vamos dar um exemplo aqui. A primeira aqui da organização. À medida que vocês forem, no caso, gastando, vocês podem agrupar ali. Alimentação, almoço, café da manhã, joga lá no item alimentação. Gastei, fui no posto de gasolina, coloquei combustível. Coloca lá no item transporte. E no caso com lazer, fiz um passeio, fui curtir um cinema, fui assistir um filme, coloca no item lazer. Aí, no final do mês, vocês saberão qual é o valor direcionado que foi gasto para determinado agrupamento. Quando nós falamos no item aqui que essa não é a única forma de agrupar, tem gente que gosta e me mostra, eu acho, não, legal, ok, que gosta de agrupar a partir de valores 500 a 1.000, eu coloco minha despesa lá de 500 a 1.000, eu sei o que eu gastei, de 1.000 a 1.500, até 500, até 100, tem gente que agrupa dessa maneira, legal. Isso daí vai depender de você, de como que você vai querer organizar isso. Mas, de certa forma, o importante é você anotar e organizar. E estar, assim, ciente do que o dinheiro foi gasto, para que você possa se planejar para o futuro. Dando continuidade, no quarto passo é a conferência. Não adianta você ter o conceito de receita e despesa, de você registrar, de você organizar, se você não conferir o que foi gasto. Anotei tudo, registrei e tal, beleza, deixou lá a planilha. E vai para o outro mês e vamos embora gastar e vamos anotar. Aí você não conferiu, você não sabe o que você gastou mais, você não sabe se você teve aquele bem supérfluo que não precisava e você olhou, não olhou. Então, pessoal, a conferência é muito importante nesse quesito. Vamos aqui detalhar. Conferir como suas finanças se comportaram ao longo do mês adotará soluções corretivas e preventivas para que seu salário e sua renda proporcionem o máximo de benefícios, conforto e qualidade de vida para você. Então, a partir do momento que você está vendo aquilo que o dinheiro foi gasto, você vai ter uma forma de planejamento de uma questão corretiva ou uma coisa, eu gastei demais nesse item e eu preciso corrigir essa questão. Vamos para o mês seguinte, você já vai gastar menos, você já vai ter uma sobra desse recurso. E preventiva é aquela questão, você tem a planilha do mês para o mês. Então, antes do mês chegar, ou está no início, no dia 1º, no dia 2, você está com a planilha na mão dos gastos daquele determinado mês, você vai saber exatamente
como está comportando suas finanças e você pode prever os seus gastos, que você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Acredite, essa questão das finanças é muito importante na nossa vida. Bom, seguinte, agora que nós temos um exercício bem simples, é um exercício que só você pode fazer, porque você conhece as suas finanças. Coloque no papel todas as suas receitas e despesas do mês passado. Dê uma pausa e vamos ao trabalho. Vou dar uma dica aqui. Olha só, você está vendo aqui, nós temos aqui receitas e temos aqui despesas. Aqui você vai fazer as anotações do que tudo que você gastou. Qual que é a dica, pessoal? A dica é que, aqui eu estou dando um exemplo de receita de comissões. O cara ganha comissões e tem aquele determinado período que ele já ganha e já põe aí. Mas tem gente que é o salário no mês, ele vai colocar só aquele determinado valor fixo do mês e já coloca aqui. Aqui que é o centro das atenções, porque as nossas despesas são muitas. Então, já que nossas despesas são muitas, para fazer esse tipo de exercício, o que é necessário você ter? Pelo menos o extrato do mês anterior do banco, ou então alguma anotação, ou então alguma conta que você pagou, e possa reúna toda a sua documentação para poder fazer esse exercício. Que daí você vai ter uma noção de quanto que você ganhou e quanto você está gastando. A partir daí, você vai ter uma visão clara de que se o teu saldo no final do mês foi positivo, para que você possa poupar alguma coisa, ou foi negativo, que você está dependendo de recursos de terceiros. Aí fica mais complicado, porque quando você depende de recursos de terceiros, você paga juros. E aí o seu orçamento fica muito maior. Outra coisa que é importante, essa aqui é só uma planilha, uma projeção, tá? Quando eu falo em projeção, eu estou dizendo que ainda vai acontecer. A partir do momento que você já tem a projeção, e aquilo que nós estamos falando de você anotar, fazer anotação diária, eu vou dar uma dica de como se faz mais ou menos. Primeiramente você coloca a data, o dia que você está gastando. Como eu dei aquele exemplo, lá no final da noite, lá no dia, eu vou lá colocar o que foi consumido, o que foi gasto. Ok? Isso daqui eu estou falando de despesas, tá? E a descrição do que você gastou. A descrição que seria? Vamos lá, refeições, né? Você coloca aqui, refeições. Combustível, passei no posto de gasolina, coloquei nessa data, nessa específica data. Muito bem. E a forma de pagamento, que pode ser débito em conta, ou cartão de crédito, ou dinheiro. Então, a letra feia, mas o que importa é o entendimento, tá? Então, essa em uma forma de planilha, né? Uma forma de planilha para ficar mais bacana. Então, você define a data, no dia, coloca o que você gastou e a forma. Se foi débito em conta, você vai ter uma noção de quanto foi gasto. Claro, o dinheiro, independente de estar no banco, se está na tua carteira, o dinheiro é um só. Ele vai sair de alguma forma. Seja por cartão, seja por dinheiro, é as suas finanças que estão ali. Então, você anotando isso aqui diariamente, fazendo isso, você vai ter uma noção de quanto você gastou, né? Outra coisa também, coloquei data, descrição, forma, que é, logicamente, a questão do valor. O valor, isso depende de cada um. Coloca aqui antes da descrição, coloca antes da forma, ou coloca no final, né? Então, data, descrição, a forma, se foi débito em conta e o valor que você gastou.
Então, a partir daí, você vai ter uma noção do que foi gasto e o valor. E quando chegar em determinado período, vamos dizer na quinzena, você vai ter mais ou menos uma noção de quanto já foi do seu salário. Se você pegar uma calculadora e somar. Ou então no Excel ali, você faz na planilha do computador, você vai já fazer a autossoma ali, já soma automaticamente, você já vai ter, não vai perder nem muito tempo com isso, né? Mas é importante você estar fazendo isso. Ok, pessoal? Agradeço. Nós vamos, na próxima aula, vamos aí na segunda parte, eu vou estar passando para vocês a planilha como deve ser, mas gostaria que vocês fizessem esse exercício para que vocês já possam ter o hábito, né, de saber o que efetivamente foi gasto. Peguem tudo, pegue o extrato do banco, pegue as contas que vocês que vocês já pagaram, né, para vocês terem uma projeção para o futuro. Tá? Aí façam dessa forma como eu vos falei. Esse aqui é só um exemplo que eu estou dando aqui, mas a maneira de se fazer vai de cada um. Cada um tem a sua forma de fazer determinada coisa. Então, aqui é só uma dica mesmo, ok? Então eu volto no próximo, na segunda parte deste segundo módulo, para a gente estar elaborando a planilha orçamentária. Muito obrigado e até a próxima.